Fala galera, Dave aqui para mais um super vídeo de gestão da qualidade aqui pro canal da 8Quali. E hoje a gente vai falar sobre como apagar incêndios de forma definitiva, sem ter que ficar reapagando o incêndio que você já apagou, se é que você me entende, se é que isso já aconteceu com você aí na sua empresa. Então fica comigo. Vamos lá! Um dos maiores problemas da qualidade de qualquer empresa é ter que ficar resolvendo problemas, ou seja, você vai lá, resolve o problema ou trata a não conformidade e ela volta, ela reincide no termo técnico que a gente usa. E isso acontece na maioria das vezes porque a gente não tratou a causa raiz, ou seja, aquilo que realmente faz ou fez com que o problema aconteça. É mais ou menos de uma forma bem simplificada, como se, quando a gente vê um cano rachado pingando, a gente apenas seque o chão e não conserte o cano. Isso vai fazer com que o chão volte a ficar seco. A gente corrige o efeito, que é o chão molhado, mas não corrige a causa, que é o cano rachado. Uma das técnicas assim mais fáceis e mais simples que a gente tem, e também muito eficiente e eficaz, é os 5 porquês. E esse é o tema-chave do nosso conteúdo de hoje. A gente vai falar tudo sobre os 5 porquês, como utilizar essa técnica e para que ela serve. Começando, a gente tem lá essa técnica sendo criada lá na década de 30 por nada mais, nada menos do que Sakichi Toyoda. Esse cara aqui, ó. E caso você tenha achado esse nome aí um pouquinho familiar, esse cara é nada mais, nada menos do que o fundador da Toyota. Então, se você, sei lá, gosta ou tem, por exemplo, um Corolla ou uma Hilux, você tem que agradecer de certa forma aos 5 porquês. Como eu disse, essa técnica foi criada lá em 1930 com o intuito de achar causas raízes de problemas de uma forma simples e rápida, mesmo que quem estivesse aplicando os 5 porquês não tivesse muito conhecimento e não precisaria de muito treinamento. Entretanto, todo mundo acha, inclusive isso é um erro, que quem criou essa técnica foi o Taishi Ono, que também era da Toyota, é inclusive um dos principais coordenadores, criadores do TPS, ou Toyota Production System, o sistema Toyota de produção, e também o criador do Kanban. Mas isso acontece porque ele foi meio que o difusor da técnica, ele que ajudou a popularizar ela fora da Toyota. E a galera acha que foi ele que criou, mas quem criou foi o nosso querido Toyoda. E é o seguinte, pessoal, os 5 porquês, ele é extremamente simples e por isso que ele é tão eficaz e tão fácil, prático de usar. Basta basicamente que a gente volte lá para nossa infância e se torne uma criancinha, lá de 2, 3, 4 aninhos, que começa a perguntar porquê para todas as coisas. Só que aqui a gente vai fazer vários porquês focados no problema que a gente tem. Então, a técnica consiste em você se perguntar repetidamente por que alguma coisa acontece, sempre usando a resposta da primeira pergunta como pergunta para a próxima. Já eu vou falar um pouquinho, vou dar um exemplinho de aplicação e aí fica mais fácil, tá bom? Em determinado momento a gente não vai conseguir mais fazer a pergunta, não vai ter mais como perguntar de novo, e essa vai ser a nossa causa raiz. Uma coisa legal, a técnica é chamada de 5 porquês, porque lá quando ela foi criada, era a média, tá, geral de perguntas que a gente fazia para chegar a um problema. Lá na década de 30, como você imagina, os problemas eles eram menos complexos, então essa era a média. Mas não significa que você só possa fazer 5 porquês, pelo amor de Deus, é muito pelo contrário. Você tem que fazer porquês suficientes para encontrar a causa raiz. Seja mais, né, ou seja, 10, 12, 20, 2.000, brincadeira, é muito. Mas mais porquês ou menos. Você pode, às vezes, inclusive, chegar na quarta porquê, lá na quarta pergunta, encontrar, ou até mesmo na terceira, se for um problema mais simples. Então, pessoal, não confundam os 5 porquês ou o nome da técnica com uma regra universal, não é. Então é o seguinte, lá, seguindo para o nosso exemplo, imagine que o nosso problema é uma máquina parada na produção, que você pode tratar como uma não conformidade ou como um problema geral, a título didático, o que importa é que a gente entenda como funciona os 5 porquês. O que você vai fazer é transformar esse problema em uma pergunta inicial muito clara, que vai ser, por exemplo, lá, por que a máquina parou. Presta atenção, essa técnica ela pode ser, e é bem legal que ela seja aplicada em equipes, ou seja, juntar uma equipe lá, no nosso caso, por exemplo, a equipe de manutenção, e fazer isso como um brainstorming direcionado, ou você pode aplicar individualmente. Se você só sempre tome cuidado, principalmente no individualmente, para não dar respostas muito vagas, muito simples, superficiais, ou seja, para realmente refletir sobre o problema e entender o que está acontecendo, beleza? A partir daí, você vai continuar respondendo e transformando as respostas em novas perguntas. Aqui eu não vou
focar tanto em explicar as coisas, porque a gente tá falando só de um exemplo e vai ficar até mais confuso. Mas, por exemplo, você se pergunta lá então, por que a máquina parou? E aí você pode chegar à resposta de que porque o circuito sobrecarregou, queimando o fusível. Você transforma essa resposta no segundo porquê. Mas por que o circuito ficou sobrecarregado? E aí você novamente chega a uma resposta que pode ser, por exemplo, porque houve lubrificação insuficiente nos rolamentos da máquina. Você vai novamente transformar essa resposta no seu terceiro porquê. Ou seja, por que houve lubrificação insuficiente lá na máquina? Após nova reflexão, você pode chegar, por exemplo, à resposta de que a bomba de óleo da máquina não estava circulando óleo suficiente. E você pega essa resposta para transformar no seu quarto porquê. Ou seja, você vai perguntar, mas por que a bomba não circula óleo suficiente? Novamente, após reflexão, você chega lá a uma próxima resposta. Ou seja, porque a entrada da bomba, a entrada de óleo, estava entupida lá com aparas de metal, talvez que seja da própria máquina lá que gera, suponhamos. E você vai transformar novamente esta resposta que você obteve na sua próxima pergunta, que aqui vai ser o nosso quinto porquê. E aí você vai se perguntar, por que a entrada da bomba está entupida com aparas de metal? Após a reflexão, você pode chegar lá, por exemplo, a resposta de que é porque não existe um filtro de ar, de óleo lá na entrada da bomba, e isso faz com que ela sempre se sobrecarregue. Aqui a gente pode, por exemplo, não ter mais, mas qual que é a próxima? Não tem mais como eu fazer um porquê, tá? E aí, até tenta, pessoal, mas como a gente tá falando a título didático, vamos parar por aqui só para você entender. A partir do momento em que você chega em algo que vai resolver de uma vez por todas, você chega na causa raiz do problema, que aqui seria porque a bomba não tem um filtro de óleo lá, um filtro na sua entrada. Nesse caso, pessoal, toda vez que a gente se pergunta por que de novo, a gente aprofunda um pouquinho a análise. Imagina, por exemplo, que a gente só se perguntasse, mas por que a máquina parou? E aí falasse assim, porque o circuito se sobrecarregou. A gente vai lá, troca o circuito como se essa fosse a causa raiz. O que vai acontecer? Novamente, essas aparas de metal vão bloquear a passagem de óleo, vai faltar lubrificação, a máquina vai se sobrecarregar e o circuito vai queimar novamente e a gente vai ter que fazer a mesma troca muito rapidamente ou tão rápido quanto a máquina se sobrecarregue. Isso vai causar diversas paradas na produção, diversos gastos lá com manutenção e mão de obra, com os fusíveis, e isso vai ser horrível para a produção, para a empresa e também para quem trabalha, porque é horrível ter que ficar parando o seu trabalho para resolver problema de máquina ou qualquer outro tipo de problema. Com os 5 porquês aprofundado, a gente chega lá na causa raiz. E aí, esse circuito vai durar quanto tempo ele tem, ele vai durar realmente a vida útil dele, a gente não vai ter que trocar antes do tempo. E isso significa que a gente não vai ter que apagar o incêndio de trocar o circuito sempre, mas sim resolver a causa raiz, que é colocar um filtro na bomba para que o circuito e a máquina pare o menos possível. Assim, pessoal, a gente tem uma técnica que é extremamente simples, rápida e barata de ser implementada, não precisa de um treinamento extremamente intenso, extenso para ser aplicada, estimula o pensamento crítico, uma vez que faz com que a gente saia ali do superficial e aprofunde a causa lá no subsolo dos problemas, assim como funciona para qualquer problema e para qualquer área. Então, os 5 porquês é extremamente simples e fácil de usar. Só toma cuidado se você for lá, por exemplo, o mediador de uma reunião, para não forçar as pessoas a responder muito rápido, ficar procurando culpado ali, o que você fez, por que você não trocou o filtro, enfim. Ao invés de realmente aprofundar o problema e encontrar o que acontece no processo. Outra dica muito interessante é que você documente todo o processo. Documenta lá também, não só a causa raiz, mas o processo, todos os porquês, alguma reflexão ou algum ponto importante que você encontrou. Pode ser que durante aí o acontecimento, durante a execução dos 5 porquês, você chegue a alguma oportunidade de melhoria que nem está relacionada àquele problema, mas que é interessante. Então documenta isso para que em um momento adequado isso se transforme lá em um plano de ação, em uma tratativa ou algo do gênero. Além do que, é claro, se você fazer os 5 porquês, chegar na causa raiz, mas não fizer a tratativa, a sua NC vai continuar acontecendo. Nesse caso, eu recomendo que você contrate o 8Quali, porque depois que você termina lá os 5 porquês, você já consegue fazer uma tratativa e transformar isso em uma tratativa de não conformidades que vai resolver o seu problema de forma controlada, processual e bonitinha. Além disso, como eu já disse, tem um super mega ultra artigo com muito mais informação, com vantagens, com dificuldades, problemas que você pode ter, mais um exemplo de aplicação e um final muito legal, uma reflexão lá sobre como os 5 porquês é muito mais do que uma técnicazinha
como algumas pessoas falam, de análise de causas, que tá na descrição desse vídeo. Você pode acessar esse conteúdo. Ele pode servir não só para treinar a sua equipe, como para passar um tempo mais estudando aí, aprendendo qualidade. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado do vídeo, que você deixe aí um comentário para mim o que você achou, o que você gostaria de que a gente tivesse falado, se é que faltou alguma coisa, enfim, e tudo mais. Lembre-se que tem um artigo complementar aqui, que tem muito mais conteúdo lá. E lembre-se também de que a qualidade ela é muito relacionada a causas. Toda vez que a gente tem alguma causa, algum efeito, a gente tem algo que causou isso. E é isso que o 5 porquês vai te ajudar a orientar melhor, a encontrar causas para resolver problemas e orientar o sucesso da sua empresa, dos seus processos. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, porque sempre vai ter vídeo novo aparecendo por aqui. Muito obrigado e até a próxima.